O que levar em consideração na hora de fazer uma venda a prazo para o teu negócio? Esse é um dilema muito levantado e que muito recorrente e que eu já ouvi por diversas vezes. O que eu preciso fazer ou o que eu preciso ter na hora de fazer uma concessão de crédito para cliente? Pessoal, a primeira coisa que eu quero deixar claro para vocês é que assim, isso aqui não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de você dizer, olha, faça isso que vai dar certo. Como eu falei em vídeos anteriores da série, e por isso eu coloquei uma série com 4 vídeos, isso aqui é um conjunto de informações, é um conjunto de coisas que, atrelado a uma estratégia principal, faz com que você tenha melhores resultados do que se você considerar uma forma só isolada. A primeira coisa que a gente precisa considerar quando a gente vai trabalhar uma gestão de crédito mais específica para o cliente é assim, o que eu vendo? Onde eu estou inserido e qual é o contexto daquilo que eu faço? Como assim, Bruno? Me explica. Por exemplo, se eu tenho uma empresa comercial, por exemplo, determinado tipo de produtos que eu vou vender, eu preciso trabalhar isso com o cliente como uma forma de gestão de crédito. Então, ou seja, eu preciso parcelar obrigatoriamente, senão dificilmente ele vai adquirir meu produto. Por algumas características. Primeiro pode ser por fator de renda e segunda pode ser por fator cultural, tá? Por fator de renda que às vezes ele não vai conseguir pegar o salário dele todinho e chegar lá e comprar um produto. E por fator cultural que meus concorrentes já oferecem melhores condições. Então eu preciso pelo menos me manter competitivo, eu preciso pelo menos me adequar ao padrão que é estabelecido dentro do mercado. Então a primeira questão que eu preciso entender dentro da formação dessa estratégia, eu preciso entender e construir qual é a característica que eu estou inserido e qual é o tipo de mercado que eu atuo. E também qual seria a forma de consumo desse meu produto. Vou dar um exemplo específico para vocês. Vamos dar alguns exemplos aqui. Se eu tiver por exemplo, se eu trabalhar com venda de casa ou com venda de carro, é um tipo de produto que o cliente quase nunca vai fazer essa compra à vista. Então, salvo exceções de regra. Por via de regra, ele sempre vai financiar, ou em sua totalidade, ou o normal é você fazer uma entrada. Na verdade, é que a gente já precisa entender que a entrada, ela já me faz o quê? Ela tira um pouco do risco que eu tenho da questão do crédito. Eu também posso aplicar isso com produtos de menor valor, tá? Então, principalmente para empresas que têm a debilidade de caixa. Então, esse é um ponto principal. Mas vamos dizer que eu tenho uma loja de roupas. E eu vendo roupas, eu vendo calçado e tudo mais. Nesse caso, o cliente pode tanto comprar à vista, quanto ele pode comprar parcelado. Se a gente for pensar, o cliente, de uma maneira geral, ele vai comprar culturalmente parcelado, só que ele também poderia comprar à vista. E aqui, quando eu falo dessa estratégia de gestão de crédito, ou como é que eu vou fazer essa questão de venda a prazo, por exemplo, é sempre importante que a venda à vista, ela reforce um estímulo para o cliente. Como assim ela reforça um estímulo para o cliente? Que a sua venda à vista, ela, por exemplo, ela sempre se mantenha descontos mais atrativos do que a venda a prazo. E a prazo eu tenho a opção de parcelar. O que é muito comum hoje, por exemplo, as empresas, quase como unanimidade também, por um fator cultural, fazer essa gestão de crédito parcelado através de cartão. Então você terceiriza, passou o recebimento garantido. Se você fizer isso, talvez esse vídeo nem se aplique a você. Mas tem empresas que ainda fazem isso via concessão de crédito próprio. Ou seja, o que é uma concessão de crédito próprio? Eu vou fazer isso sob o meu risco. Eu vou vender pela famosa caderneta ou por boleto, tá? Que seriam duas modalidades de venda bem características. Isso poderia se aplicar também, não muito a uma loja de confecções, ou, por exemplo, que vende confecções, que vende calçado, mas, por exemplo, poderia se aplicar bem mais a uma loja de eletrodomésticos, por exemplo, tá? Que vende já dentro desse conceito. E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender, por que uma loja de eletrodoméstico, ela vende no boleto e não vende parcelado no cartão? Muito provavelmente porque quando o cara adquire uma geladeira, hoje, sei lá, um valor de uns R$2.500, o cartão dele não tem um limite suficiente para que ela seja parcelada. Então ele faz parcelamento no boleto. Aqui dá para nós 2 bons motivos para a gente entender esse fator de concessão de crédito. O primeiro em si, que a gente precisa entender. O banco, que é o melhor gerenciador de crédito que existe no mercado, já entendeu que o cliente não tem a capacidade de fazer aquele pagamento daquele valor. E você está pegando o risco para si e acredita que o cliente vai pagar aquele valor. Olha que coisa interessante, aí já começa. Então, ou seja, você já está elevando um risco seu muito maior, por exemplo, do que um risco bancário.
E segunda questão que a gente pode pensar também é justamente o fator de você não ter um recebimento garantido. Então, mas vamos optar aqui que a gente vai trabalhar essa questão por boleto. Veja que você por si só já contraiu o risco bem maior do que uma agência bancária. Isso é o que a gente fala que é a característica do segmento, isso é a característica da forma de atuação, isso é o jeito que o seu negócio às vezes precisa ser levado. E se você trabalha com a loja de eletrodomésticos e você não vende a prazo, você praticamente não é competitivo. E como eu vou vender a prazo, daqui a pouco o meu cliente tem problema de pagamento. O meu cliente não consegue pagar essa geladeira que ele tanto sonhou, sabe? Então, assim, isso vai gerar para você um problema futuro, impacto no caixa e por aí vai. Então, esses problemas depois, assim, se eles não forem corrigidos no seu devido tempo, eles podem até se tornar um sintoma grave, que é o que geralmente vem para a consultoria quando a gente tem um sintoma desse mais grave, tá? Agora, o que a gente pode fazer mesmo precisando desse tipo de crédito? Já que eu passei esses exemplos para vocês. O que a gente pode fazer? Qual é um caminho mais adequado? Lembrando que não tem uma situação perfeita nem o ideal. O perfeito seria eu vender à vista, o cara ir lá, comprasse e levasse o produto embora e me pagasse à vista. Isso não vai acontecer quase nunca. Então a gente precisa trabalhar dentro de um fator de crédito, até porque a ideia do crédito é justamente fazer com que o cliente adquira ou tenha acesso ao produto ou ao serviço, tá? Então o que a gente pode fazer? Bom, dentro desse contexto, eu poderia começar a entrar com uma estratégia, se fosse o caso, atrelada a princípios financeiros, com uma questão de mitigação de risco. Como assim mitigação de risco? Eu poderia, por exemplo, pedir uma entrada e fracionar um pouco mais essa venda. Se eu for passar especificamente, eu preciso entender qual é a renda que ele tem. Então, por exemplo, quantos você vai parcelar R$ 2.500, que é a geladeira, e você ganha um salário, primeira coisa que eu tenho que entender, se eu não vender para ele por uma parcela muito comprida, vamos colocar aí, 25 vezes R$ 100, mais a taxa de juro corrente, dificilmente ele vai conseguir pagar para mim essa geladeira em dia. Porque se ele ganha só um salário, a prioridade de qualquer pessoa quando a gente faz, quando ela vai ter que sobreviver, sempre vai ser moradia, transporte, vamos colocar, e alimentação. E ela vai pagar isso para nós, esses outros bens, com o que sobra desses fatores de renda. Por isso que os bancos às vezes já sabem que eu vou pegar ali uma margem que sobra, não posso comprometer mais do que 30% do salário da pessoa com parcela, porque 70% vão para esses gastos que são correntes. Então, quando eu estou fazendo estratégia, eu também preciso lembrar disso. E às vezes você não vai ter acesso a esse tipo de informação também, por parte do cliente. Mas quando eu vou conceder o crédito, eu preciso que eu analise essas possibilidades. Então eu posso falar para o cliente, olha, então eu preciso que você me dê uma entrada, se você for parcelar, que a parcela não pode ser tão alta. Senão, dificilmente ele vai conseguir pagar minha parcela em dias. E aí eu vou começar a entrar naquele problema de inadimplência, tá? Outra questão disso também que eu poderia... Isso eu estou falando com a situação da geladeira, mas eu poderia também já colocar uma outra questão bem simples. Eu poderia colocar o limite de renda, que também é uma outra prática de mercado para que vocês analisem. Por exemplo, às vezes a pessoa não consegue comprovar a renda, mas tem um nome limpo e ele quer comprar prazo na minha loja. O que eu vou fazer? Como eu vou basear que mais ou menos a população brasileira ganha entre um salário e os informais 80% de um salário, eu vou lá e vou conceder um limite de crédito para ela, por exemplo, na ordem de R$ 300 para ela comprar na loja. E a partir do momento que ela vai comprando e pagando em dias e tendo esse pagamento de forma constante, eu consigo evoluir para ela essa questão do crédito, porque eu já tenho um histórico dela. Então isso também, para mim, é uma questão importante, porque eu vou começar a construir um relacionamento com o cliente. Mas eu poderia limitar. Eu poderia limitar também, por exemplo, o cara da geladeira. Vamos dizer que esse cara chegasse para mim e fosse comprar essa mesma geladeira com uma renda comprovada de um salário. Entendeu? Então eu poderia falar para ele, ó, o que eu consigo vender para você hoje, o seu limite de crédito provado seria de R$ 800. Então é uma forma, vamos dizer, bonita ou gourmet de dizer não para ele, não te vendo. Entendeu? Eu não posso chegar às vezes e falar para o cliente, ó, não, a gente não tem como te vender essa geladeira. Porque às vezes tem gente que tem um sonho de ter uma geladeira, de ter uma televisão em casa, e eu vou estar frustrando o sonho do cliente. E isso, para impacto para minha loja, é muito ruim para a construção de valor. Tá? Então olha como é que a concessão de crédito ela é uma questão muito atrelada à minha ideia do que eu quero ter no negócio e da minha gestão financeira. Ou seja, eu preciso vender para o cliente, mas a minha gestão financeira precisa ser saudável. Não adianta eu vender e não receber, sabe? Então esse é o conceito quando eu crio estratégia. Então para mim identificar o valor da parcela, quantidade, o valor da parcela, o que o cliente pode pagar, por quanto tempo, entendeu? Quanto tempo ele tem de empresa, por exemplo, tem filho, não tem, tem uma questão de somar renda, a casa é própria ou não.
Entendeu? Então são todos fatores que eu posso agregar na hora de conceder meu crédito e de analisar para poder conceder o crédito para o cliente. Inclusive tem empresas que até gastam ali horas fazendo avaliação de crédito do cliente para que isso seja concedido de uma forma mais adequada, tá? Então mais próximo do ideal. E quando a gente leva isso para o campo prático, se você não prestar atenção nisso no momento de você conceder o crédito para o cliente, o que vai acontecer na prática? Bom, você começa a ter alguns problemas que são característicos, como, por exemplo, debilidade de caixa. Vou dar aqui duas situações. A primeira, que os seus clientes paguem em dias, mas você tenha prestações e parcelas muito alongadas. Se você tiver parcelas muito alongadas, você vai ter dificuldade para repor o teu estoque. Por exemplo, às vezes você vende em 10, 12 vezes na média, e o meu fornecedor só aceita me vender fiado em no máximo 60. Então, ou seja, você vai ter aí um déficit de caixa de 8 meses, 9 meses, tá? Para ser colocado, para ser corrigido. E isso, às vezes, para algumas empresas, ou ela vai ter que entrar em capital de giro, ou às vezes isso vai inviabilizar um negócio. Na maioria das vezes, que eu sempre encontro, são negócios endividados, tá? Com banco, com terceiros e por aí vai. Outra questão que pesa nisso também é uma situação da estocagem. E às vezes tem empresas que conseguem ter um giro de estoque muito rápido. Se eu giro meu estoque, o que é um giro de estoque rápido? O produto chega e ele basicamente sai ali em questão de semanas. Ele chega numa semana, sai na próxima e por aí vai. Quanto menos tempo o produto fica parado no meu estoque, também é um fator muito importante para que eu consiga vender lá na outra ponta. Então, por isso que é tudo atrelado. Se eu não consigo conceder o crédito de forma adequada, meu cliente vai pagar uma parcela muito alongada, e às vezes eu não consigo repor meu estoque ou ter o caixa suficiente, eu também não conseguiria fazer essa venda, tá? Então esses são pontos cruciais e importantes. E automaticamente nisso impacta um processo chamado de giro, tá? Que é a capacidade que a empresa tem de girar o teu negócio, girar o estoque e a capacidade que aquele estoque tem de gerar lucro, tá? Então aí a gente faz isso da parte técnica em cima de análise, a gente tem que pegar os indicadores, fazer conta, tá? Jogar prazo médio de recebimento, prazo médio de pagamento, quanto tempo a empresa tem, quanto tempo o produto fica parado, para a gente chegar em situações específicas para cada tipo de negócio. Mas aqui o intuito do vídeo é justamente passar para vocês essa visão, tá? Eu tenho um negócio, o que eu tenho que parar para poder pensar? Eu tenho que parar para poder pensar nesses tipos de fatores. Qual é a prática do mercado em si? O mercado geralmente trabalha com uma análise objetiva. Qual é a análise objetiva? Consulta SPC, Serasa, do cliente, e referência comercial. Eu ligo lá no fulano, o cara paga bem? Não, paga em dias. Mas às vezes ele paga em dias lá uma parcela de R$50. A parcela que ele vai contrair aqui é de 450. Não quer dizer necessariamente que ele vai começar a pagar isso em dias. Lembra que a gente tem um fator de endividamento das famílias e da renda. Então, se o cara compromete muita renda, ele automaticamente, às vezes ele não vai pagar, não é nem porque ele não quer, porque ele não consegue mesmo, tá? Foi mal concedido. Imagina o cara que está sem geladeira em casa, ele quer comprar uma geladeira, e aí ele tem essa paixão toda para uma geladeira nova, chega lá na loja, vislumbra e quer comprar a geladeira de R$2.500 ganhando um salário. Cara, na venda por impulso, você venderia isso para ele com uma forma assim, eu vou dizer até bem tranquila. Só que qual é a chance desse cliente pagar isso em dias todos os meses para os próximos, sei lá, 12 a 15 meses que virão? Muito pouca. E aí que a gente precisa fazer essa reflexão. Compensa eu fazer essa venda para ele estimulada tão interessante assim e depois ele não me pague, comprometa meu caixa? E aí, inclusive, todo cliente, tá, pessoal? E aí vale uma análise aqui também importantíssima. Todo cliente que não te paga em dias, ou seja, que ele tem algum problema, dificilmente ele voltará a ser cliente da sua loja, porque ele vai ficar com vergonha ou vai gerar um estresse ou um transtorno, coisa parecida. Então, concessão de crédito também é um fator importante para retenção de cliente. O mercado geralmente trabalha com análise objetiva. É bom. Se você estiver trabalhando, trabalhe, continue trabalhando. Só que ela por si só não é garantia de recebimento no prazo e não é garantia de sucesso na concessão do seu crédito. Então, quando a gente vai vender a prazo, esses fatores que eu estou passando para vocês aqui são fatores que eles têm que ir para a mesa. Eu tenho que sentar, eu tenho que fazer o planejamento. E por que quase ninguém faz isso ou porque as pessoas não gostam? Porque ou as pessoas desconhecem esses campos que aqui foi que eu estou discutindo, ou num segundo plano, as empresas vão colocar uma espécie de preguiça de fazer isso, porque isso é trabalhoso. E isso não só é trabalhoso, como isso também é taxativo. Então, a partir do momento que eu implanto um processo desse, eu começo a fazer o quê? Bloquear clientes e tudo mais. Tem muitas empresas antigas que tem muito na base do relacionamento. Então, tipo, vai levando. O cara vai pagando, o cara compra lá, paga 2 parcelas, ficou devendo, paga mais um pouco. Ou seja, o cara sempre tem um haver lá que ele nunca quita. E você vai olhar isso
dessas empresas dentro da carteira de cliente, o que ela tem a receber, e às vezes é uma parcela significativa, tá? Então o intuito do vídeo aqui é passar para você justamente essa visão de planejamento, que você precisa levar em consideração na hora de conceder crédito para o seu cliente dentro do seu negócio, tá? Então essa gestão de venda a prazo para você, assim, é muito importante, e isso, se for de forma bem realizada, você vai conseguir ter uma empresa muito segura para você trabalhar e que vai conseguir agregar valor para o seu cliente final. E a coisa mais importante, ter saúde financeira. Porque sem saúde financeira você não paga a conta, teu negócio não prospera e você apenas vai trabalhar para ter estresse e por aí vai. Tá bom? Aguardo vocês no próximo.